O projeto Raízes e Rotas está fazendo parte do programa da Unite Academy, realizado pela International Coalition of Sites of Conscience. A ideia é, de fato, promover um pouco da história da cidade de Niterói, focando em outras perspectivas históricas, muito mais afrodiaspóricas. Eu acho que o intuito do projeto é justamente esse: viabilizar, devolver a dignidade e a história dessas pessoas, a história da população afro-indígena de Niterói. A ideia também é promover um turismo dentro da própria cidade, fazer com que pessoas consigam, de alguma maneira, entender como funciona a Niterói do século XIX e como conseguimos, de alguma maneira, entender e enxergar aonde as pessoas pretas escravizadas estavam durante todo o século XIX. Tem um trecho específico do Manifesto Antropófago de 1928, publicado pelo Oswald de Andrade, que ele afirma, que recusamos o nascimento da lógica entre nós. E é muito interessante isso, que ele tenta fazer essa crítica a essa ideia cartesiana ocidental de divisão entre corpo e mente. E a gente sabe como isso foi mobilizado aqui no Brasil para justificar esse uso do corpo das pessoas negras escravizadas. Eu não fui a primeira pessoa a poder pensar a história da cidade de Niterói. A primeira pessoa que pensou, de fato, fazer esse circuito foi a professora e pesquisadora Simone Ferreira. Eu pesquiso a capoeira e uso a capoeira como ferramenta de análise disso um todo. Eu trabalho muito com a questão da microhistória, como entender esse pequeno espaço social de sociabilidade que é a capoeira, também dá para se pensar toda a cidade e todo o país. Antes de falar sobre a cidade de Niterói em si, a gente tem que falar sobre a formação da cidade de Niterói. O primeiro ponto que a gente conhece é a estátua da Araribóia. O Rio de Janeiro e esse processo de colonização fez com que a gente se tornasse uma cidade majoritariamente negra. Se no século XIX a gente tem uma cidade de Niterói muito focada em pessoas escravizadas que ocupavam centros urbanos, no início do século XX, assim como acontece no Rio de Janeiro, existe um certo apagamento. As pessoas que habitavam o centro são jogadas cada vez mais para as áreas periféricas, enquanto o centro vai ser cada vez mais habitado por pessoas brancas. Nós temos também a Rua da Conceição, uma das ruas mais antigas da cidade. Ela foi a primeira rua a ser pavimentada, também conhecida como Rua Direita. Caminhando pela Rua da Conceição, a gente vai ter um primeiro ponto muito importante para a cidade de Niterói, que seria, até então, no coração da Rua da Conceição, a Praça do Pelourinho. Então, o turismo ele se torna essa ferramenta educativa a partir do momento que a gente traz isso para dentro da sala de aula. Então, pode ser como uma visita técnica para, por exemplo, universidades ou visitas pedagógicas mesmo, para poder reforçar alguma disciplina ou alguma coisa que já foi vista dentro de sala, ou até trazer novas informações para algo que também não foi abordado dentro da sala de aula. Ao fim da Rua da Conceição, nós temos a Igreja Nossa Senhora da Conceição. É um símbolo também da história da cidade de Niterói, principalmente porque o Afonso Pina, ou Pai Pina, é muitas das vezes considerado como um homem pardo. A historiografia vai mostrar que as duas primeiras igrejas e as igrejas mais antigas da cidade de Niterói foram constituídas por pessoas não brancas. Seguindo adiante até o fim da Rua da Conceição, nós temos a Praça da República. O Clube dos Libertos foi um movimento feito por um João Kleber, um abolicionista também que residiu na cidade de Niterói. O afroturismo ele tem sido bastante disseminado, a temática tem sido bastante estudada e promovida tanto por órgãos públicos quanto por iniciativas privadas. Então tem sido um momento bem importante para nós que promovemos o afroturismo.
as aulas públicas do Instituto Lima Barreto são muito importantes para a democratização do acesso à informação e ao conhecimento também, porque a partir disso as pessoas conseguem resgatar as memórias das pessoas que influenciaram a história e a formação do Brasil que nós conhecemos hoje. Para mim, enquanto educadora e historiadora, é muito importante a gente estar fazendo esse movimento de estar trazendo os alunos de diferentes partes do Rio de Janeiro para conhecerem a história afro-indígena de Niterói. Esse é um movimento que a gente tem feito também dentro do Instituto Lima Barreto, especialmente dentro do programa de História Presente, de trazer oficinas histórico-culturais para essas crianças, mas também de trazer passeios pedagógicos para que eles valorizem o território deles, a individualidade deles e o cotidiano.